Paz do Senhor Jesus Cristo, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, falando sobre a Palavra de Deus. Sou o pastor André, da Igreja Primitiva, e quero continuar aqui e finalizar um tema que é dízimo é obrigatório. Vamos falar daí nos últimos vídeos sobre esse tema, né? E eu, à luz da palavra, não vejo margem para dizer que o dízimo é uma obrigatoriedade hoje. Entretanto, eu entendo que o ato de ofertar a Deus, o ato de contribuir, de ser um mantenedor da obra, quando é feito da forma bíblica e correta, com as intenções corretas e certas, realmente há um sentido e há benefícios vindo da parte do Senhor, sim. Agora, o que nós estamos aqui, como eu falei nos dois últimos vídeos, não é fazendo uma campanha contra aquele que sente no coração de tirar a 10ª parte do seu salário e entregar em uma instituição, desde que seja com responsabilidade. Eu também já falei sobre essa questão da responsabilidade do entregar e ofertar, que não é de qualquer maneira. O livro, propriamente de Malaquias, nos diz isso, que na verdade a grande questão de Deus para com o seu povo era o fato do povo estar fazendo as suas ofertas, os seus dízimos, de qualquer maneira. Também já falamos que dízimo e os dízimos eram entregues aos sacerdotes da tribo de Levi, esses pelos quais serviam ao templo. Era uma ordenança de que as demais tribos dessem a sua 10ª parte das suas colheitas, dos seus rendimentos, aos seus irmãos levitas, que viveriam dessa forma, sendo ajudado pelos seus irmãos. Agora, meu querido, vamos falar do versículo de Malaquias 3:10, que diz assim: tragam os dízimos de todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Esse versículo ele é usado macetamente, cansativamente, pelas igrejas legalistas que querem obrigar a todo custo que os seus irmãos sejam dizimistas em qualquer situação. Porque se esses irmãos não derem seu dízimo, certamente perderão sua salvação, porque ao não dar o dízimo, eles estão roubando a Deus. Eles usam essa palavra aqui de Malaquias, que foi uma repreensão aos sacerdotes que estavam lançando mão do dízimo, fazendo com que o dízimo fosse redirecionado para outras finalidades e aceitando qualquer tipo de oferta, sem mesmo se ater para a própria lei de Moisés. Então, realmente aqui Deus está sentenciando e chamando a atenção desse povo. Agora eu quero que você entenda que essa palavra não é para você, não é para mim, nós somos gentios. E a igreja de Cristo, a forma de sustento da igreja, na verdade, se formos parar para analisar a história de Atos dos Apóstolos, era até muito mais do que 10%, porque aquele povo tinha o que eles tinham, eles vendiam e distribuíam em igual partes, ou seja, eles davam tudo o que eles tinham. Agora, qual é o contexto também de Atos dos Apóstolos? Era um contexto que a igreja não tinha como ficar parada pela perseguição. Então, muitos tinham que realmente desfazer dos seus bens, desfazer dos seus terrenos, porque eles seriam perseguidos, presos, julgados, e muitos vezes até mesmo sem um julgamento, serem mortos. E muitos iam para o julgamento apenas para ter uma formalidade, porque já iam colocar eles entre os fariseus, iam matar nas fogueiras, crucificados, etc. Então, logicamente, eles tinham tudo em comum e distribuía de igual parte a igreja do Senhor. Então, respeitando também a situação que o povo vivia da igreja e o seu contexto, de vida daquela época, eles desfaziam de qualquer patrimônio, porque eles não iam ficar mais ali parados. Provavelmente eles teriam que ficar sendo andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e a história, a arqueologia nos mostra isso, porque existia até indícios de que eles faziam cultos em catatumbas, em cavernas, escondido. O próprio sinal do peixe era um sinal para se identificar como cristão, porque havia muitos infiltrados no meio, e eles acabaram fazendo alguns símbolos para se identificar de uma forma discreta que eles eram cristãos. Enfim, a igreja tinha sua forma de se manter financeiramente. Era através de ofertas, que já falamos no vídeo anterior, não vou ficar aqui sendo repetitivo, de que maneira que devemos ofertar, ok? Agora vamos aqui, irmão, nos ater a respeito desse tema, e aqui que eu vou ficar preso nesse vídeo, só preso a esse tema de Malaquias 3:10, como eu já falei, é usado de uma forma completamente distorcida. Vamos lá. É preciso entender o propósito do dízimo. Vamos lá. Já que esses pastores legalistas, que até já afastaram diáconos, obreiros, porque passaram por momentos de desemprego e não puderam dar o dízimo, eu já vi isso, de pastores aí legalistas que excluíam até diáconos, porque o diácono ficou desempregado e não deu mais o dízimo.
E muitos dizem assim que se não for dizimista, não precisa nem passar na porta da casa dele. Mas também já vi pastores dizer assim, não precisa dar nenhum dízimo, eu quero que você aceite a Jesus como seu Salvador. O pai da minha igreja não precisa dar um centavo. Eu já vi também pastores fazer isso. Ou seja, há aqueles que realmente amam as almas e querem a salvação em primeiro lugar. Agora, vamos aqui entender que se formos pegar esse tema, né, de Malaquias 3,10, vamos analisar aqui esse versículo. Primeiro que nós já lemos aqui, o propósito é para que haja mantimento em minha casa. O texto isolado já diz que para que haja mantimento, essa é a finalidade. Agora vamos aqui amparar esse pensamento aqui do próprio texto isolado, vamos agora desisolar ele, né? Vamos agora fazer com que ele tenha harmonia com a palavra de Deus usando a hermenêutica. Vamos entender o quê? Que o propósito do dízimo, no livro de Deuteronômio 18, 21, olha aí que está aí, você pode ler na sua casa, com calma, era primeiro sustentar os levitas, como já falamos aqui, né? Os levitas servindo pelos irmãos. Isso está lá registrado em Números 18, 21 a 24. Segundo ponto, apoiar os pobres, que está lá em Deuteronômio 14, 28 a 29. Então, apoiar os pobres. Outro propósito era expressar gratidão. Nós já temos falado, dar com alegria, né? Expressar com gratidão, ser um mantenedor da obra. Então é aquilo que precisamos entender, né? Que nós temos que dar com alegria, com uma abundância, não com obrigação, não com algo que está sobrando, como esse povo aqui de Malaquias fazia. Separava a ovelhinha mais gordinha, com o cordeiro mais robusto para ser reprodutor, e pegava lá aquela manta que já dava para ser descartada mesmo e entregava essa oferta lá. Então, na verdade, Deus questionava essa atitude. Então vamos lá, o dízimo é para ser um ato de gratidão, um culto, né? Você está fazendo uma parte, uma liturgia que você está fazendo de gratidão ao Senhor. Onde está isso, pastor André? Levíticos 27, versículo 30, leia aí na sua casa. Outro propósito é manter a justiça social. Está lá em Deuteronômio 14, 22 a 23. Meu amado irmão, isso tem sido feito nas igrejas de hoje? Realmente é esse o propósito que tem sido feito nas igrejas? Você tem visto ação social na igreja? Se a tua igreja está fazendo ação social, ela está cumprindo o amor de Cristo, né? Ela está cumprindo aquilo que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia. E se o pastor insiste na ideia de que o dízimo é para hoje, o que não deve faltar então na sua comunidade, que o pastor coloca dízimo como algo que não pode ser negociado na vida do cristão, se não der, está no inferno. Vê se ele tem lá uma cesta básica lá, está fazendo uma contribuição, se as viúvas estão passando fome, seja o próprio fiscal da própria igreja. Vai lá ver se o pastor está com um carro lá de 200 mil reais, porque eu acho que um de 40 mil não serve, né? Mas esses caras estão aí ostentando, você vê aí, ó, olha essa imagem aí, e você pode observar comigo. Contempla essa imagem que eu vou contar. Aqui, os homens de Deus para churrascaria, dentro da limousine com os homens de Deus, pastor Júnior Trovão, sua esposa, Miguel, Alex Gonçalves. E é assim que Deus faz, irmão. Honra e a glória do Senhor Jesus. Viu aí? Então você está vendo aí um vídeo de pastores ostentando com segurança e fazendo uma cirula para entrar na igreja. Meu querido, isso às custas do seu dízimo. Então você acha isso correto? Pastor ostentar helicópteros, jatos, há aqueles que falam que é usado para a obra, é necessário. Bom, será que nesse avião ali, os membros comuns, tá, andam nele? Será que realmente eu sou a cúpula da sua igreja anda? Então é questão, irmãos, de usar a inteligência. Eu estou aqui nesse canal tentando estruturar. Eu peço realmente oferta aos irmãos, tá aí, que é o meu CPF. E, aliás, como se você faz uma oferta ou fizer uma oferta, que até hoje eu não recebi nada, pelo menos, mas que o Senhor possa tocar o seu coração, e se você sentir, você possa especificar colocando aí nesse número aí, que está na tua tela, que é o meu celular, mandando um comprovante para que eu discrimine e saiba que é a oferta que mandou para que eu separe, tá bom? E a oferta também que eu peço aí para a igreja, isso aí eu sempre vou fazer, eu não sou contra, como eu falei, mas o que esses pastores fazem, né? É difícil receber oferta aqui, mas esses pastores aí, eles recebem do povo, porque há um mútuo interesse também nesse povo aí. Se por um lado há um grupo de líderes fraudulentos, também há um povo fraudulento, que o próprio livro de Malaquias, se você for estudar esse livro todo, você entende que ali era uma faca de dois gumes, cortava para o sacerdote, cortava para o povo também, que era sem vergonha. O povo queria dar o que sobrava, o povo
perdeu o sentido do culto, perdeu o sentido da liturgia, iam por ir, faziam por fazer, louvavam os seus louvores, seus cânticos, mas o coração estava distante daquilo que estavam fazendo, que não é muito diferente do que vemos hoje. Então, meu querido, eis aí o propósito do dízimo, o propósito de Malaquias, e como já falamos nos vídeos anteriores, somente os levitas eram aptos. Hoje, nem hoje em dia você vai encontrar essa tribo, né? Mesmo entre os judeus que já se extinguiram todas essas tribos e essa configuração que era no passado. Hoje os judeus que estão aí, até entre os próprios judeus atuais, teriam que fazer um exame e pesquisar e ir muito a fundo para saber qual tribo eles são, e enfim, muitas das tribos se perderam ao longo dos exílios aí, né? Os séculos passaram e as tribos se perderam, se desconfiguraram completamente. Hoje nem mesmo um judeu pode se garantir, né, se não for através de exames de DNA, e comprovar isso, sua descendência de alguma tribo, que eu acho que, de fato, eu posso estar falando besteira, porque eu não sou nenhum cientista, mas eu acho que é meio difícil de saber qual tribo é, porque se misturou muito nos exílios, né, e muitas tribos se perderam, ok? Então, meu querido, que Deus abençoe a você, continue aí agradecendo a você que chegou até aqui, tá? Deixa um like aí para saber, para me incentivar, para me motivar com esses vídeos, pode deixar um comentário, para que eu entenda que esse vídeo tem sido relevante, pelo menos para 10% das visualizações que eu tenho aqui nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, né? Não custa nada, se inscreve aí para que esse canal possa ser monetizado, tá bom? Eu preciso de 1000 inscritos, né? A gente está com, a última vez que eu vi, 167. Então eu preciso de 1000 inscritos para começar a ser monetizado, tá bom? Deus abençoe você. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma essa criatura, Senhor, que chegou até aqui, que o Senhor possa abençoar essa vida, essa alma, e tocar, Senhor, profundamente, que ele possa entender que o ato de dar, Senhor Jesus, vai muito mais além do que finança, e vai muito mais além do que ser algo por obrigação. Se esse é o pastor que está ouvindo, que ele possa praticar, Senhor, se ele vem por acaso praticando de uma forma errada, que ele possa, Senhor, falar das finanças de uma forma saudável, de uma forma bíblica, sem apelação. Porque eu tenho certeza, Senhor, que a providência vem e a abundância vem daqueles que realmente acreditam em Ti. Que Deus abençoe. Amém? Fique com Deus aí e até o próximo vídeo com outro tema. E aqui se encerra esse tema sobre dízimos e ofertas. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running